Pessoal, bom dia. A gente vai continuar a aula da semana passada, que a gente estava falando sobre as funções psíquicas elementares. Assim como a aula passada, hoje são muitos conteúdos, é um pouquinho corrido. A gente está, na aula passada e na aula de hoje, a gente está revisando um pouquinho de processos psicológicos básicos, tá certo? Então, é tipo 2 aulas numa disciplina inteira, então por isso que é um pouco corrido. É uma leitura muito extensa, como eu disse a vocês. Como eu disse a vocês no início do semestre, é uma leitura enorme. Eu entendo quem não conseguir ler tudo para essa prova, para a disciplina, mas eu acredito que seja uma leitura obrigatória se você quer ser psicólogo, se você quer trabalhar com saúde mental em especial. Mas mesmo para quem não quer trabalhar com saúde mental, eu acho que são elementos básicos que você precisa conhecer. Então, caso não dê para ler tudo agora, que você está fazendo várias disciplinas, eu oriento que você guarde esse material que eu enviei por e-mail e nas férias, num outro momento, ou então devagarzinho, tente ler ali 10 páginas, né, toda semana. Eu acho que é uma leitura essencial para quem quer ser psicólogo, independente da área que você for trabalhar, tá bom? Como eu disse para vocês, é um conteúdo muito extenso. Eu separei alguns elementos de cada conteúdo que eu acredito que sejam mais relevantes para esse momento que a gente está vivendo. Mas eu acho que todo o conteúdo que o Paulo da Galarrondo está trazendo, ele é importante. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto... Então, retornando aqui, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as memórias e suas alterações. Memória é um assunto que ele é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós lembramos. Os nossos estilos musicais, as nossas preferências, os nossos comportamentos, eles fazem parte de uma construção de identidade que a gente deve muito à nossa memória. Então, e o que é a nossa memória? A nossa memória é a capacidade de registrar, de manter e de evocar as experiências e os fatos já ocorridos. Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia fazer uma brincadeira que eu sempre faço, que é dar o meu celular. Se bem que o meu celular nem é mais um celular estranho. Tá na moda, né? Aquele Xiaomi, mas eu tenho um Xiaomi há 6 anos. Então, há 6 anos atrás, ninguém tinha um Xiaomi em Fortaleza. Então, eu sempre brincava, dava o meu celular e pedia pra pessoa ligar o meu celular. E por que eu pedia pra pessoa ligar? Porque ele liga num botão diferente da maioria dos celulares. A maioria das pessoas ou usa iPhone ou usa Samsung. Então, naturalmente, quando eu vejo um fenômeno que eu não conheço, eu vou tentar evocar as memórias. Então, eu vou tentar usar as memórias que eu tenho para executar uma atividade que está acontecendo para mim agora. E é assim que vai funcionar a nossa relação com a nossa memória. Então, tudo que uma pessoa aprende na sua vida, ela vai estar relacionada intimamente com a memória. Então, a nossa memória, segundo alguns autores, ela vai ser registrada em blocos, nas quais as modalidades sensoriais, elas vão interagir em contextos emocionais determinados e com significações pessoais e sociais específicas. Aí, sempre nessa aula, eu faço uma brincadeira. Vocês lembram que ano passado teve o show de Sandy Júnior? Aquela turnê que eles voltaram a cantar? Por que eu trouxe o show de Sandy Júnior? Vou pegar aqui um papel, que eu gosto de desenhar. E vou desenhar um cérebro pra vocês, certo? Eu lembro-me como se fosse ontem, quando Sandy Júnior anunciaram a turnê. Ficou todo mundo em polvoroso. Gente, isso aqui é um cérebro, tá certo? Vocês estão vendo o cérebro daí, não, né? Não. Deixa eu desconectar aqui. E ligar o cérebro. E ligar a minha câmera. Não, tá passando nada, não. Calma, tenho nervos. Estão vendo o meu cérebro? Olha que cérebro horrível. Pronto, certo? Esse é o meu cérebro. Ó, meu cérebro. Carla. Hã? Jesus. Oi. Gente, ó as críticas do cérebro da profa. Esse é o meu cérebro, certo? Sandy Júnior anunciou que ia voltar a cantar. Eu tenho 30 anos, então eu tinha 15 anos quando o Sandy Júnior estava no auge. Então, realmente, a minha adolescência, talvez para muitos de vocês não faça sentido, mas a minha adolescência foi permeada por Sandy Júnior. Então, Backstreet Boys, por exemplo, eu era muito criança quando o Backstreet Boys fez muito sucesso.
outras bandas que o pessoal gosta muito. Então, não era muito da minha época. Sandy Júnior já foi o auge da minha adolescência. Curti muito, fui fã. Fui em show de Sandy Júnior quando adolescente. Se não me engano, foi o primeiro show que eu fui. Então, agora, no entanto, quando eles se separaram, né? Eu realmente já não curtia mais tanto quanto eu curtia ali na minha pré-adolescência e na minha adolescência. E fazia realmente uns 10, vou botar aí 10 anos, que eu não escutava Sandy Júnior. E aí, quando começou esse fervoroso, vamos chamar as amiguinhas da época da adolescência. Inclusive, fui pro show com a minha mãe. O que aconteceu com o meu cérebro? Sandy Júnior, eles fizeram várias músicas, eles fizeram vários seriados, filmes, eles fizeram programas de TV. Então, realmente, Sandy Júnior fez parte da minha infância e da minha adolescência. E um dia, meu marido de sacanagem, já sabendo que eu ia assistir, já ia pro show, que eu tinha comprado o ingresso, que foi caríssimo, por sinal, vocês têm toda a razão. Ele botou no Spotify Sandy Júnior. Gente, eu me lembrei de todas as músicas. Sabia eu, na ponta da língua, Sandy cantava e eu continuava a música. E por que eu sabia de tudo? Lembra que eu falei pra vocês que me acompanhou da infância até a adolescência e me acompanhou, e Sandy Júnior teve vários, o que eu vou chamar de estímulos sensoriais. Então, quando a Sandy cantava aquela música lá do turu, 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 uma determinada área do meu cérebro, para ser mais específico o sistema límbico, ele ativava, porque eu tive várias dores de cotovelo ouvindo Sandy Júnior. Quando a Sandy cantava aquela musiquinha dos Power Rangers, ativava, eu acabei de esquecer qual é o lóbulo, mas ativava um lóbulo que ele é específico para as questões motoras. Eu sei a coreografia do Power Rangers. Vocês conhecem aquela música do Power Rangers? Quando a Sandy cantava determinadas músicas, eu me lembrava das minhas amigas. Então, ela ativava uma área do meu cérebro que é muito específica para essas relações de afeto, para essas relações de amizade. Quando a Sandy Júnior tocava Vamos Pular, eu me lembrava do seriado, né, que eu assistia ali na minha pré-adolescência. Então, com as histórias, com aquelas dramas bem adolescentes, né, que falavam sobre determinadas coisas que naquela época faziam muito sentido pra mim. Deixa eu ver o que mais. Eu terminei o colégio, né? Me separei dos meus amigos. Eu lembro muito de uma música que Sandy Júnior tinha, não lembro agora qual é a música, mas eu lembro que era uma música que falava da estrela, sei lá o quê. E essa música me marcou muito, então me lembra muito os meus colegas no finalzinho do terceiro ano. Lembro de uma novela que a Sandy fazia. Então, a novela passava em Pirinópolis, que é um lugar super bonito. Então, ativava aqui o meu córtex visual. E por aí segue. Então, gente, o que acontece? Sandy Júnior, devido às muitas experiências sensoriais que eles me proporcionaram, eles ativaram várias áreas do meu cérebro. É isso que os neurologistas vão chamar de memória em bloco. A nossa memória, ela não é específica em uma determinada área do cérebro. Já eu vou contar falar de uns filmes para vocês, talvez vocês vão entender melhor. O nosso cérebro, várias áreas são ativadas com situações diferentes. Então, por que Sandy Júnior é tão forte? Por que eu lembro de todas as músicas de Sandy Júnior? Porque ativou várias áreas diferentes em várias épocas diferentes da minha vida. Então, durante muito tempo, eles foram um estímulo. Aí vocês vão lembrar que eles afetam a minha bainha de mielina por devido ao excesso. Eles estavam na Globo, estavam na novela, estavam no filme, estavam não sei aonde. Haviam muitos estímulos em relação a Sandy Júnior. Eles me afetaram durante anos diferentes, áreas diferentes. Então, passados, sei lá, 10 anos que eu não escutava Sandy Júnior, na hora que a música tocou, eu sabia todas as músicas. Então, essas regiões do cérebro diferentes foram afetadas e fez com que a minha memória, eles se interligam e fez com que a minha memória, em relação a eles, fosse uma memória muito forte. E isso explica um pouco como é que funciona a nossa memória. Quando a gente fala de memória, a gente está falando de 4 tipos de memória. Existe a memória psicológica, que é um pouquinho dessa que eu contei pra vocês, né? Da minha experiência com Sandy Júnior. Essa memória relacionada à minha relação com isso, né? A forma como eu experienciei isso. Como eu falei pro pessoal que estava na aula ao vivo,
a sua memória, ela tem uma relação muito íntima com quem você é, com a sua história de vida, com seus aspectos culturais. Então, essa memória psicológica, ela é construída culturalmente. Já a nossa memória genética é uma memória que a gente herda, né? Tem relação com nossos genótipos. Eu acho que eu já contei pra vocês que eu tenho um problema de saúde, eu tenho uma doença autoimune, e essa doença autoimune, ela foi herdada. Meu irmão tem, meu pai tem, minha avó tem, e com sorte os meus filhos não vão ter. E essa doença que ela vem passando está relacionada com a minha memória genética. Inclusive, eu só desenvolvi a doença na vida adulta. Meu irmão já nasceu com ela, mas eu só fui desenvolver ali por volta dos 20 e poucos anos. E isso tem a ver com a minha memória genética. Hoje, os médicos já falam muito que a nossa memória genética, ela existe, mas que ela pode ser mudada. Inclusive, muitos coachings se aproveitam disso para falar besteira. Quando eles falam que a gente vai mudar o seu DNA. Não é que a gente mude o nosso DNA. Nosso DNA ele não se altera, pelo menos não até hoje, que eu saiba, né? Só se saiu alguma coisa muito revolucionária de ontem pra hoje. Mas, em geral, não há nada que mude o nosso DNA. O que a gente consegue mudar é o que a gente vai chamar de penetrância gênica. Você nasce com um determinado gene, vamos supor, você nasce com um gene para calvície, certo? Então, esse gene para calvície, ele pode ou não se expressar. E como é que eu faço para que esse gene não se expresse?